Engrandecido seja Jesus. Ele é digno, Ele é santo, Ele é adorado, aleluia. Quem veio aqui para adorar a Jesus, diga glória a Deus. Quem veio aqui para engrandecer a Jesus, diga glória a Deus. Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o dono da sua vida. Eu estou aqui para adorar a Jesus. Eu vim aqui para adorar a Jesus. Eu vim aqui para entregar o meu melhor a Jesus. Eu estou aqui para cultuar ao Senhor e prestar o meu melhor culto de louvor e adoração a Ele. E eu sei que você também veio aqui também para fazer a mesma coisa, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Abacuque, no capítulo 3, amém? Abra sua Bíblia aí junto comigo. Aleluia, abra sua Bíblia comigo, no livro de Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 1 e 2, nós vamos ler. Quem tiver achado, diga glória a Deus. Aleluia, quem não achou, diga aleluia. Ajude seu irmão do lado a achar. Aleluia, espera, pode ficar comigo que eu vou esperar. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, para não tomar tempo. Diz assim a palavra de Deus: a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra, ó Senhor. A tua obra aviva no meio dos anos e a notifica. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Só até aí, Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos render ao Senhor toda a honra e toda a glória. O Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor é o dono, Pai, de tudo aquilo que nós temos, Pai. E nós queremos nos derramar diante do Senhor, Pai. Nós queremos declarar, Pai, através da sua palavra, que o Senhor venha fazer em nós e através de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos viver aqui na terra, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos viver, nós queremos desfrutar, nós queremos ser boca do teu reino, boca do teu evangelho sobre a face dessa terra, Pai. Que a tua palavra nessa noite possa penetrar os corações e que o Senhor possa produzir frutos através da tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, produzir frutos através da tua voz nessa noite. Espírito Santo, nós rendemos a tua majestade, ao teu senhorio, Pai. Nós reconhecemos o Senhor como o Senhor da nossa vida. Espírito Santo, nós declaramos que este lugar é do Senhor. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, que toda oposição seja calada, dissipada nessa noite, pelo poder do teu nome, Jesus. E que o Senhor continue à vontade no ambiente. Que a tua palavra seja o martelo que esmiuça a peia, porque ela é digna, Pai, de toda aceitação. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler o livro de Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 2, do 1 e 2. Nós começamos a perceber Abacuque, ele ia fazendo uma oração, e ele começa fazendo uma oração. Abacuque, ele ora, e eu quero, através dessa palavra, querido, falar com você algo da parte do Espírito Santo. Eu quero te dizer a respeito dos 4 segredos de um grande avivamento. Aleluia. Abacuque, ele começa orando. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele ora, ele ouve a palavra de Deus e ele teme. Nós começamos a perceber que o profeta Abacuque, ele vai viver um tempo em Judá, antes da invasão babilônica. Nós começamos a perceber que ele vai viver um tempo de corrupção moral. O povo estava passando por um período de crise espiritual na época do reinado do rei Joaquim. E Deus, ele vai usar os babilônicos, aleluia, para punir uns injustos. Mas a palavra de Deus, nós começamos a perceber que os justos, eles começam a viver pela fé. Nós começamos a entender isso pela palavra, que o justo, ele vai viver pela fé. E nós começamos a entender que nos tempos
você começa a orar, quando você se relaciona com o Pai, quando você abre a boca e começa a orar e começa a falar com Jesus, você começa a conhecer o seu Pai. E sabe, querido, o que acontece quando você faz isso? O amor dele é tão grande, a presença dele é tão poderosa, que o amor dele começa a te constranger. Quando você começa a buscar ele, quando você começa a orar, ele começa a te mostrar suas falhas, ele começa a te mostrar os seus defeitos, ele começa a te mostrar, aleluia, toda a sua sujeira. O amor dele começa a te constranger, aleluia. A presença dele te constrange, e ele começa a fazer em você, para depois fazer através de você. Querido, Satanás ele tem lutado para nós não orarmos. Satanás ele tem lutado para nós não falarmos com Deus. Satanás ele tem tentado impedir esse acesso que nós temos, que é o acesso da intimidade do teu C6, que diz que quando for orar, fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Tem como você conhecer alguém se você não conversar com ela? Ou com ele? Alguém já conhece alguém sem conversar? Sem bater papo? O Espírito Santo é a mesma coisa. Você tem que orar, você tem que falar com ele, você tem que conversar com ele, você tem que ter relacionamento com ele. E o mundo ele tem tentado roubar isso da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar a Jesus, nós começamos a perceber o quão pequenos somos e o quão nós precisamos dele, o quão nós somos dependentes dele, querido. O Senhor Jesus quer uma igreja que viva na dependência dele. O Senhor Jesus quer uma igreja, aleluia, que se sinta amada, que se sinta com a sua paternidade, aleluia, sarada, e que entenda que ele é pai e você é filho. E em qualquer momento, em qualquer lugar que você abrir a tua boca, ele está lá, ele está lá, ele está lá. Porque não importa o lugar, não é o lugar que te corrompe, não é o ambiente que te corrompe, aleluia, mas é o que está no ambiente que tem que se prostrar, é que tem que se render, aleluia, diante daquilo que habita dentro de você, que é a presença do Espírito de Deus. Querido, Jesus poderia ter escolhido tantos lugares para habitar. O Espírito Santo poderia ter escolhido a Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele poderia ter escolhido tantos lugares para habitar, tantos lugares para morar, mas ele escolheu ele escolheu você. E nós não entendemos isso. Nós não abrimos a nossa mente para isso, que nós somos templo, nós somos morada, nós somos habitação do Espírito de Deus, e ele está em nós. Quando você busca o Senhor, quando você coloca o seu joelho no chão e começa a orar a Jesus, o Senhor começa a fazer na sua vida, o arrependimento vem, aleluia. O Senhor começa a te mostrar as coisas que você precisa mudar, o Senhor começa a te mostrar as coisas que você precisa renunciar. Ele começa a te mostrar os ruídos dessa terra, tem nos afastado, os ruídos dessa terra, a correria do mundo, as distrações do mundo, as coisas dessa terra têm nos distraído. Mas Jesus quer te fazer, aleluia, voltar para esse lugar. Ele quer te fazer a voltar para esse lugar, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o Senhor chama Samuel. Ele fala com Samuel, Samuel, Samuel. Samuel levanta e acha que é ele chamando ele. E aí, aleluia, ele fala, Samuel, volta a deitar. O Senhor chama Samuel novamente. Depois Samuel vai entender que era a voz de Deus chamando ele. Quantos não conhecem mais a voz de Deus? Quantos não têm mais o discernimento da voz do Espírito Santo? Mas levanta a tua mão, porque eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu estou sentindo graça, eu estou sentindo unção do Espírito para liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu não sei quais são os ruídos dessa terra, eu não sei quais são as distrações que têm roubado, matado a semente da palavra, a semente do Espírito no teu coração. Mas eu quero declarar que hoje
te chamar e você vai ter o discernimento da voz do Espírito de Deus. Aleluia. Você vai ter o discernimento da voz do Senhor. Você vai ter o discernimento da voz do Senhor. Você vai ouvir Ele, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos teus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. O Senhor quer sarar terras nessa noite. O Senhor quer sarar corações nessa noite. Aleluia. A oração me faz, aleluia, aprender a viver na dependência de Deus. A oração ela é como um combustível que faz com que a minha lâmpada permaneça acesa. Tudo começa na oração, quando você ora, quando você se relaciona com Deus. A oração ela é um acesso que temos livremente com Deus. Quando eu oro, eu entendo que eu não vivo da forma que eu quero, mas eu preciso a viver a vontade de Deus, a aprender a depender, aleluia, de Deus, aprender a viver na dependência de Deus. E a oração ela é isso. Quando você ora, você vive na dependência de Deus. O Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Você lembra quando eu disse aqui na frente que você é templo, que você é morada, que você é habitação? Você não vive mais do jeito que você quer. Você não pode viver da forma que você almeja, que você deseja, mas quando você ora, você vive na dependência do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai dizer dessa forma: o Senhor sabe os caminhos que Ele tem de nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. E Deus tem esperança para você. Deus ele tem um futuro para você. O avivamento do Monte Carmelo, ele só se deu após o profeta Elias orar ao Senhor. Olha só para você ver o avivamento acontecendo. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 22 ao 46. Você vai ver que Elias ele lança um desafio diante daqueles profetas de Baal. E ele vai dizer dessa forma. Ele vai falar dessa forma: que o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. Ele lança ali um desafio. Os profetas de Baal começam a clamar, começam, aleluia, a clamar o Deus deles. A Bíblia diz que até o meio-dia eles começaram e ficaram ali clamando e suplicando aos deuses deles. Eles começaram ali a se rasgar, a se cortar, e nada do Deus deles responder. Como você conhece a história, Elias começou a zombar. Elias começou a zombar deles. Mas a Bíblia vai dizer que Elias só ora e diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, fique sabendo que tu hoje é Deus sobre este lugar. Olha aí, aleluia, algo acontecendo através da oração. O maior avivamento da história se deu no dia de Pentecostes, após uma intensa campanha de oração. Lá em Atos, no capítulo 1, no verso 14, vai dizer assim: e todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica, e com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. A Bíblia fala que o povo estava unido, o povo estava unânime. Aleluia, há uma bênção que ela é derramada quando nós estamos unidos. Há uma bênção que ela é derramada quando nós estamos juntos, em comunhão. O povo era como uma engrenagem. O povo era como, aleluia, uma engrenagem. A Bíblia fala que o Espírito de Deus cooperava com os apóstolos. A Bíblia fala, aleluia, que o Espírito Santo cooperava com os apóstolos. A Bíblia vai dizer que os apóstolos, eles davam testemunho da ressurreição de Cristo, e havia neles abundante graça. Aleluia. Ei, queridos, sabes, no capítulo 1, a partir do verso 8, você vai ver que os discípulos começam a questionar Jesus. Eles começam a falar com Jesus: Jesus, quando é que vai acontecer aquela restauração no reino de Israel que o Senhor tanto fala? Quando é que vai ser o dia? Quando é que vai ser a hora? Quando é que vai ser o tempo? Eles começam a se preocupar com o tempo. E se tem uma coisa que nós seres humanos nos preocupamos, é com o tempo, é com a hora. Aleluia. Jesus vira para eles e fala com eles: olha, vocês não conseguem saber o tempo. Essa coisa de tempo
prodígios dele sobre a face da terra. Viveu uma vida de milagre. Viveu uma vida de plenitude. Ei, querer dizer uma vida de plenitude é uma vida de milagre. É uma vida de abundante graça. Onde você colocar as mãos, você vê a graça de Deus te alcançando. Aonde você pôr as mãos, você vê o favor de Deus alcançando, a graça de Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus, a abundância de Deus. Tudo tem o favor de Deus. Oh, aleluia. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que este poder e essa promessa ficou só lá no livro de Atos. Não. Essa promessa também é para nós. Essa promessa também está sobre nós, está sobre você, está sobre mim. Essa promessa está sobre a nossa vida. Bata no teu peito e diga essa promessa. Está sobre a minha vida. Está sobre os meus. Aleluia. Lá em Atos, capítulo 2, a partir do verso 1 e 4, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles não estavam falando o que eles queriam. Eles não estavam pronunciando aquilo a qual eles queriam, mas eles estavam, aleluia, falando aquelas línguas a qual foi liberada sobre eles, a qual repousaram sobre eles. Você entende? Você está entendendo que quer viver uma vida de plenitude? É a graça de Deus te acompanhar. É o favor de Deus ser com você. A Bíblia diz que os discípulos, as pessoas, elas vendiam seus bens e elas depositavam ali aos pés dos apóstolos. E não havia ali necessidade, porque os discípulos distribuíam ali aquele dinheiro, eles distribuíam ali aquela contribuição por as pessoas a qual precisavam. Isso é ser igreja. Isso é viver o verdadeiro avivamento de Deus. É entender, aleluia, que eu dependo do Senhor e que eu devo, aleluia, amar também meu irmão. Que eu devo também fazer parte do corpo de Cristo. Entender que o Senhor também tem um propósito na minha vida. E que Ele me escolheu para somar no reino. Isso é viver o propósito de Deus. O segundo segredo de um grande avivamento. Diga assim: ouvi a tua palavra, ó Senhor. Abacuque, ele ouviu a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O segundo segredo de um grande avivamento é você ouvir a palavra. Satanás hoje tem tentado, aleluia, deturbar a palavra, tem tentado tapar os ouvidos das pessoas, para as pessoas não entenderem a palavra, tem tentado colocar sono nas pessoas, para as pessoas não lerem a Bíblia, para as pessoas não entenderem a palavra. E sabe por quê? Porque o Senhor sabe, aleluia, que através da palavra, quando você ouve, quando você escuta ela, é causado um temor dentro do teu coração, e através deste temor é provocado um grande arrependimento, porque a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra de Deus que faz a obra nas nossas vidas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É só através da palavra de Deus que somos transformados. Você já reparou, querido, que nós ficamos às vezes horas e horas e horas no telefone? Nós ficamos horas e horas e horas e horas e horas na televisão. Nós ficamos horas e horas e horas às vezes fazendo coisas que não convêm, coisas que não vão agregar na nossa vida. Mas nos esquecemos às vezes de ler a palavra. Nós nos esquecemos às vezes de nos aprofundar na palavra. Aleluia. Eu quero te dizer que esse rio que emana do trono de Deus, esse rio da palavra, esse rio da presença, ele jorra 24 horas por dia. E é de graça o Espírito Santo. Ele te chama hoje, nessa noite, a acessar essas águas, porque é de graça. Aleluia. Ele te chama nessa noite a mergulhar nessas águas, as águas da palavra, as águas da profundidade, da sabedoria, do conhecimento, porque o conhecimento de Deus vai encher a face da terra. Ei, Jesus quer te fazer conhecido da verdade, porque só Ele convence o homem, só Ele
sua vida. É a palavra enxertada em nós e através de nós, e através de sua palavra, nós damos frutos, nós frutificamos. Eu quero declarar, meu Deus, levanta a tua mão. Eu quero declarar esterilidade espiritual na tua vida. Nunca mais. Ele é a videira verdadeira. Você está enxertado nele. Aquele que está em mim, eu nele. Esse dará muitos frutos. Você será uma árvore que vai dar frutos. Na palavra. Se porventura Satanás liberou uma palavra de oposição sobre você, se porventura foi liberada uma palavra de derrota, uma palavra, aleluia, de tristeza, de ruína sobre a sua casa, sobre a sua vida, eu quero declarar que nessa noite, através do poder de Jesus, está sendo dissipado, porque Ele te chamou, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele te elegeu para dar fruto, e muito fruto, vai frutificar, meu Deus, vai frutificar, meu Deus. Deus está me mostrando, aleluia, raízes se aprofundando, aleluia, dentro da terra. Deus está enraizando pessoas que estavam com dúvidas, pessoas que estavam confusas, pessoas que estavam sem saber, Senhor, qual é o meu propósito, Senhor, aleluia, o que o Senhor tem para mim? Jesus está te enxertando nele. Não tenha medo, você não vai cair, você não vai parar. Aleluia, Satanás achou que ia te tornar estéril, aleluia, hoje. Aleluia, Jesus te faz frutificar, Jesus te faz florescer, aleluia, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele ama a nossa vida, e foi para isso. Entenda uma coisa, Jesus te gerou para a glória do nome dEle. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele te gerou, Ele te criou, Ele te fez, aleluia, para que você, aleluia, fosse alguém que levantasse o trono dele nessa terra, que erguesse o nome dele nessa terra. Eu tenho esse propósito, que Ele te gerou, que Ele te criou. Não pode existir avivamento genuíno e duradouro se esse não for gerado pelo poder da palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 19, no verso 20, vai dizer assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Olha aí, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Estou tentando correr aqui para andar depressa, o pastor vai não puxar minha orelha. A Bíblia vai dizer que o povo crescia, a palavra de Deus prevalecia poderosamente. Olha aí, queridos, não é só naquela época não, nós podemos viver isso também. Essa promessa também está sobre nós. Lá em Atos capítulo 6, no verso 4, vai dizer assim: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Olha aí de novo os apóstolos perseverando na oração e o ministério da palavra. Olha aí, a oração e o ministério da palavra, 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 a oração e o ministério da palavra. Era como uma engrenagem, o povo crescendo, o povo prevalecendo, o povo se alargando, as fronteiras se alargando, aleluia, as tendas sendo alargadas, a expansão da glória, a expansão de Deus acontecendo sobre aquele povo, aleluia. E eu creio, queridos, que é possível viver esse avivamento, porque eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento de Deus. O avivamento não é só você falar em línguas estranhas, não é só você saltar e falar em mistérios, mas o avivamento é o verdadeiro arrependimento, é o arrependimento genuíno, é aquele arrependimento que vem de dentro para fora, porque automaticamente quando Deus ele faz dentro, automaticamente também é revelado fora. Aquilo que Deus faz dentro de você, automaticamente é refletido depois fora de você. As pessoas começam a ver, você mesmo começa também a perceber. É isso que Jesus faz. Lá em Atos capítulo 6, no verso 7, vai dizer assim: e crescia a palavra de Deus, meu Deus, maravilha, e em Jerusalém se multiplicava muito o
sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nada para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nada pode te parar a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Se colocar obstáculo na sua mente, no seu coração. Mas nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Olha aí, Atos capítulo 12, verso 24, vai dizer assim: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Salmo 119, no verso 5, diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra que nos dá a direção. É a palavra de Deus que é a luz. É a palavra de Deus que nos guia. É ela quem nos mostra o caminho. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o que? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. A Bíblia diz que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o que? É a palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Tem que estar enxertado na palavra, tem que estar enraizado na palavra, na palavra, na palavra. Eu quero declarar que nessa noite Jesus vai colocar no teu coração um desejo tão grande de conhecê-lo, um desejo tão grande de saber quem Ele é, que você vai mergulhar na palavra, na palavra, na palavra, e Ele vai se revelar a você. Tem segredos de Deus, que Deus quer revelar aos seus amigos. Nessa noite, o Senhor está levantando uma geração que é amigo dEle, que é amigo dEle, que é amigo dEle. Deus está levantando pessoas com identidades restauradas, com a sua paternidade restaurada, sabendo que tem um Pai, sabendo que aonde, aleluia, Ele te vê, Ele pode falar o nome de Jesus, Ele pode orar a Jesus no seu pensamento, no seu coração, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai vir, o Pai vai visitar, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que aonde há mais de 2 ou 3 reunidos, o nome dEle está presente. Quando você chama por Ele, Ele vem. Quando você invoca o nome dEle, Ele vem. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Aleluia. Eu quero declarar, meu Deus, que glória é essa? Que graça é essa? Tem pessoas aqui que, aleluia, vai fluir do teu ventre um rio de manancial, de águas vivas. Em quantos poços você já procurou? Em quantos poços você já tentou? Aleluia, encontrar alegria. Encontrar alegria. Deus está dizendo, aleluia, que Ele é a fonte inesgotável. E Ele quer fazer de você um manancial. Ele quer fazer de você um manancial. O reino de Deus é assim, querido. Ele não faz só em nós, mas é em nós e através de nós. Jesus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. Eu gosto de dizer isso sempre, que Ele é tão cheiroso, que eu não posso ficar com Jesus só para mim. Eu tenho que fazer Ele reconhecido sobre a face da terra. Quando você tem um carro que você estraga ali o seu carro, ele estraga, você vai lá e arruma um mecânico bom, você apresenta aquele mecânico bom para o seu colega, para o seu amigo. Você que é mulher, você tem uma cabeleireira que você ama, que é ótima, uma maquiadora top demais, igual a Bela, você vai lá e indica para outras amigas. Jesus é assim também. Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão cheiroso. Jesus, Ele é tão, aleluia, lindo, Ele é tão majestoso, Ele é o nosso Pai. Ele nos adotou, aleluia, Ele nos adotou, Ele nos elegeu. Eu tenho que fazer Ele reconhecido aonde eu passar, aleluia. Eu tenho que exalar o cheiro dEle, eu tenho que ter os mesmos desejos que Ele, eu tenho que gostar das mesmas coisas que Ele gosta, eu tenho que ansiar por Ele, eu tenho que ser parecida com Ele. Porque foi para isso que Ele nos gerou, para sermos discípulos dEle, sermos testemunhas dEle na face da terra. Eu quero declarar, vai ter um desejo
desejo, aleluia, sobrenatural. De você querer, aleluia, se aprofundar em Jesus e saber quem Ele é através de Sua palavra, aleluia. É a palavra que traz luz, onde as trevas na nossa vida. E é aí que o arrependimento vem. A palavra e o Espírito é quem convence o homem do pecado. A palavra de Deus, ela traz luz nos cantos mais profundos, mais ocultos da nossa alma, nos cantos mais sujos, mais escuros, mais obscuros. É a palavra que limpa, é a palavra que traz luz. Começa a pedir, Jesus, Jesus, mostra através da tua palavra onde há escuridão, aonde há, Senhor, lugares obscuros na minha alma, porque eu quero refletir através da sua luz. Eu quero que a tua luz invada as minhas escuridões agora. Porque a tua palavra diz que foi para a liberdade, foi para a liberdade que o Senhor me libertou, que o Senhor me salvou, e eu quero viver essa liberdade do teu Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. O terceiro segredo, vou morrer de um grande avivamento, é temer. A Bíblia diz que ele orou, ele ouviu e ele temeu. A Bíblia diz: e temi, Senhor, eu ouvi a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus e ele temeu. Uma das coisas que tem se perdido é o temor. É o temor do Senhor provocado nos nossos corações, através de ouvir a palavra de Deus, que é provocado em nós o arrependimento genuíno. Você não atravessa a rua sem olhar para um lado e para o outro, porque você tem o quê? Medo. O medo, na medida certa, ele é até bom. A gente só não pode ter muito medo, porque quando você tem muito medo, o medo também pode te paralisar. Mas o temor do Senhor, quando você tem temor do Senhor, a Bíblia diz que a palavra de Deus vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e bom entendimento tem os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Salmo 111, no verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos temor de Deus, nós às vezes não fazemos muitas coisas a qual não está proporcionada para nós. Nós entendemos que nós somos separados, nós entendemos que nós somos, aleluia, escolhidos para um propósito. Nós começamos a perceber que tem lugares que não combinam mais conosco. Nós começamos a perceber que tem lugares que não estão adequados mais para aquilo a qual Deus tem para nós. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela provoca temor, ela provoca reverência. Na pregação de Jonas, o arrependimento veio ali sobre o povo de Nínive. Jonas não queria pregar. Jonas, ele não queria pregar a palavra de Deus. O Senhor falou para ele: olha, Jonas, vai para Nínive, prega a palavra de Deus. Jonas vai lá e foge para Tarsis. Quando Jonas prega em Nínive, aleluia, a palavra de Deus fala que o temor de Deus cai no coração daquele povo. Através da palavra de Deus, o povo se arrepende, o povo se rende ao Senhor. Glória a Jesus. O temor do Senhor nos faz respeitá-lo, reverenciá-lo e reconhecer a soberania de Deus. Jó 28 vai dizer assim: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, aparta-te do mal e a inteligência. Ter um coração sábio é apartar-se do mal, é um sinal de avivamento pessoal. Quando o temor do Senhor é começado a ser provocado no seu coração, você também começa a entender que um temor pessoal está acontecendo. Você começa a entender que um avivamento também é pessoal está acontecendo. Você começa a entender que o próprio Espírito Santo começa, aleluia, a discernir você, a guiar você, aleluia. Eu quero declarar, levanta a sua mão para receber isso, que você não será alguém que vai só conhecer ao Senhor de ouvir falar, mas eu quero declarar que os seus olhos vão ver o Senhor. Seus olhos vão reconhecer o Senhor. Eu quero declarar o temor do Senhor voltando aos corações nessa noite. Se porventura você perdeu o temor, se porventura o inimigo tentou roubar o temor do teu coração, eu quero declarar o temor de Deus voltando para o teu coração nessa noite. Eu quero declarar Deus colocando temor no seu coração, Deus derramando temor, aleluia, no seu coração, porque o temor do Senhor é quem nos afasta daquilo que Deus não projetou para nós. Amém? Aleluia. O quarto segredo de um grande avivamento, pode se colocar de pé. Glória a Deus, eu vou encerrar.
Quarto segredo de um grande avivamento. Eu falei do terceiro, que é o temor. Quantas pessoas têm perdido o temor? Quantas pessoas têm largado o temor? Mas não é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para pedir ao Senhor e se arrepender diante do Senhor, para que o temor dele volte aos nossos corações. O quarto segredo de um grande avivamento é a misericórdia. É a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, querido. Se não fosse a misericórdia de Deus, você acha que você estaria aqui? Você acha que eu estaria aqui? Nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido engolidos por Satanás. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele é bondoso. O Senhor, Ele é bom. Lá em Lamentações 3:22 vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Todo avivamento ao longo da história é uma obra da misericórdia divina de Deus. O avivamento é transbordar a misericórdia divina em nossa vida, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condição espiritual. Sabe por quê, querido? Porque o poder de Deus, Ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Aleluia. O poder de Deus, Ele é revelado na nossa fraqueza. Quando eu acho, aleluia, que eu sou forte, aleluia. Quando eu acho, aleluia, que eu sou forte, aleluia, aí, querido, que eu sou fraco. Aleluia. Quando eu acho que eu sou fraco, perdão, é aí que eu sou forte. Quando eu acho que eu sou forte, é aí que eu sou fraco. Aleluia. Aleluia. É o poder de Deus se aperfeiçoando em nós. São as misericórdias de Deus que são as causas de nós não sermos consumidos, de nós não sermos fulminados, querido. Porque Ele, a presença dEle, é o Espírito Santo dEle nos capacitando. É o Espírito Santo dEle nos mostrando aonde nós precisamos, além de sermos preenchidos, para sermos aperfeiçoados nele. Glória a Jesus. Lá em Joel, no capítulo 2, no verso 13, vai dizer assim: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e arrepende-se do mal. Antigamente o povo rasgava suas vestes como sinal de arrependimento, como sinal, aleluia, de humilhação diante do Senhor. Mas hoje nós podemos rasgar o nosso coração. Nós podemos rasgar, aleluia, a nossa alma. Nós podemos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Como foi falado pela palavra dele, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu não sei qual momento da sua vida você fraquejou, você caiu, mas o poder de Deus quer se aperfeiçoar na sua fraqueza. O poder de Deus quer se aperfeiçoar na tua fraqueza. O poder de Deus quer se revelar a você na sua fraqueza. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e agora você vai orar comigo. Você vai orar comigo agora. Você vai começar a clamar Jesus em agora. Você vai começar a falar com o Senhor, aleluia. Você vai começar a orar a Jesus aí agora. Você vai falar com Ele: Espírito Santo, Espírito Santo, aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu errei? Aonde foi, ó Pai, que eu te abandonei? Aonde foi, Espírito Santo de Deus, que eu deixei o primeiro amor? Que eu deixei, Espírito Santo de Deus, a tua presença? Que eu me esqueci de ti, Espírito Santo? Diga: Senhor, eu sou carente do Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu Santo Espírito, Pai. Espírito Santo, eu preciso que o Senhor faça uma obra em mim e através de mim, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E eu preciso, Senhor, eu preciso, Espírito Santo de Deus, de ser tocado pelo Senhor. Eu não quero ser alguém que só te conhece de ouvir falar, mas eu quero ser alguém, aleluia, que te contempla, aleluia,
endurecido, todo coração de pedra, coloca o coração de carne. Faça dessa canção a sua oração. Faça dessa canção a sua oração. Tira meus lábios, minha alma. Quantas vezes nós chegamos num culto como esse, entregamos só as nossas palavras e não entregamos o nosso coração. Diga para ele, diga para ele, diga para ele: se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só emocionar. Declare isso. Você não quer viver sem emoções. Você não quer viver sem emoções. Você quer viver uma vida de plenitude. Cante isso, declare isso. Declare isso. Genuíno, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos, Espírito Santo. Oh Deus, eu declaro nessa noite que cada coração seja preenchido pela tua presença, que cada vida, Pai, possa viver experiências com o Senhor, que essa vida, Pai, possa viver, Pai, nós declaramos salvação, nós declaramos céus abertos, nós declaramos a tua palavra, Pai, e abençoamos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Pastora Mariana, aleluia. Você está com a mão nessa irmã aí, eu ia falar algo para ela. Continua aí, põe a mão no coração dela, levanta as tuas mãos, irmã, aleluia. Assim manda te dizer o Senhor: sou eu Deus que hoje nessa noite eu ouvi a tua oração 3 dias atrás. 3 dias atrás eu entro com providência hoje. Te digo assim: com o espírito de morte não vai descer sobre aquele lugar. Não vai descer sobre aquele lugar, porque sou eu Deus que trago livramento. Sou eu o Senhor que trago escape. Filha, tenho visto quantos compromissos tu tem feito comigo, mas sou eu Deus fiel que não olha as tuas fraquezas, não olha, aleluia, a tua, aleluia, inexistência, não olha a tua limitação, mas sou eu Deus, aleluia, que contempla o teu coração. E eu te digo assim, aleluia, faço tudo novo hoje, porque eu creio. Será maior do que a primeira sobre a tua vida. É tempo, aleluia, de voltar e de permanecer de pé, Espírito Santo. Eu quero declarar, Pai, a tua palavra. Quero declarar, Senhor, corações rendidos, Pai. Eu abençoo, Pai, a tua igreja. Declaro, Pai, a tua presença. Declaro que o teu reino cresça, que o teu nome cresça. Ah, Espírito Santo, eu abençoo através da tua palavra, para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite? Eu vou passar para o pastor Maio. Tem alguém nessa noite que ouviu a palavra de Deus, que está afastado dos caminhos do Senhor e quer aceitar Jesus? Tem alguém que, se porventura se afastou do caminho do Senhor, o Senhor te chama nessa noite. O Senhor te chama nessa noite. Não fique com vergonha. Eu vou passar para o pastor Maio, ele vai orar por você. Tem alguém que hoje, nessa noite, está sem ministério, que não tem ministério, que deseja, aleluia, fazer parte desse ministério? Levante sua mão, que nós vamos orar por você. Eu vou passar para o pastor Maio também. Tem alguém?
Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Receba a vida do pastor Marco, glorificando e agradecendo ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Já vou orar por você e pela sua família. Amém? Hoje é muita família. Que Deus ama a sua família. Amém, irmãos? Quero que... Vou orar por essa família. Você que está com sua família do seu lado aí, pega a posição familiar seu agora aí. Você que está sem familiar, eu não quero ver ninguém aqui sozinho agora, irmãos. Somos uma grande família, amém? Você vai pegar na mão dela, na mão dele aí. Não quero ver ninguém sozinho, todo mundo unido aí. Não quero ver ninguém sozinho, não. Quero ver todo mundo unido aí. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Quero ver todo mundo aí. Aqui, ó. A pastora Bárbara está sozinha aqui. Não quero ver ninguém sozinho. Isso aí, ó. Olha, se não tem ninguém sozinho do seu lado. Isso. Isso. Isso aí. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor ama as famílias, meu Deus. Que o Senhor disse a Abraão que em Abraão seriam benditas todas as famílias. Pai, o Senhor ama tanto a família que o Senhor Jesus, quando veio na terra, ele começou o seu ministério em um casamento, meu Deus, na formação de uma família, meu Pai. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, ó Deus, na construção de uma família. Pai, eu não sei que tempos, ó Pai, essas famílias têm vivido, ó Deus. Talvez já acabou o vinho, já acabou a alegria. Mas Tu és Deus que transforma, Tu és Deus que restaura, Tu és Deus que restaura cada lar e cada família nessa noite, meu Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, abençoa, Pai, os filhos, abençoa os pais, abençoa, Senhor, esse casamento, meu Deus, abençoa essa família, meu Deus, derramando graça, unção, sabedoria, derramando, Senhor, a Tua presença, abençoando cada lar, Senhor, é que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que recebe e diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Pode sentar, irmãos, agora, com vontade. Isso. Já estamos encerrando o culto já, amém? Queridos, terça-feira, que dia? Terça-feira é aniversário da pastora Jornana, irmãos. Eu queria dizer, amor, desejar muita felicidade, muita paz, dizer que eu te amo muito. Dizer que se eu te fosse um gato e tivesse 7 vidas, as 7 vidas eu gastaria com você. Esse foi o melhor presente que o Senhor me deu. Eu amo te amar. Amém? E a gente preparou uma simples homenagem para você hoje. Apaga a luz. Coloca o primeiro vídeo aí. Bom dia, Nanda. Daqui 2 dias é seu aniversário. Meus parabéns. Você merece dar parabéns para você todo dia, não só no aniversário. Seu pai que Deus te proteja e te dá muita saúde. Fica com Deus. Aleluia. Já vem que puxou a mãe, amém, irmãos? Foi da mãe agora. Oi, Nanda. Como vai você? Tá tudo bem com você, meu amor? Sabe, Nanda, eu vou te dizer uma coisa. Você é uma bênção de Deus, viu? Você é uma pessoa humilde, alegre. Você é uma pessoa verdadeira. Você, quando faz amizade com uma pessoa, essa amizade é sincera mesmo, viu? Eu sou muito feliz por Deus ter me concedido você.
porque você é uma filha muito abençoada. Eu desejo de todo o coração que você seja muito feliz junto com seu marido e a Tainara, tá? Porque a Tainara também é uma bênção. Feliz aniversário, meu amor. Feliz aniversário, tá? Te desejo de todo o coração que você seja muito feliz mesmo. Você sabe, né? Que eu, o seu pai e as suas irmãs te amamos muito, muito, muito mesmo, viu? Você é a felicidade de Deus. Você é uma pessoa maravilhosa. Não deixe ninguém te abater. Não deixe ninguém falar o contrário de você. Porque você, Deus sabe que você é muito linda, meu amor. Não estou falando que é de rosto, não. Eu estou falando que é de alma. Que você é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Você é uma bênção que Deus me deu. Você e essas outras duas irmãs. É uma bênção que Deus me deu. Eu te desejo de todo o coração mesmo, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Te desejo um ótimo aniversário, que você aproveite esse dia com muita paz, com muito amor no coração. Beijo, te amo, meu amor. Fica com Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Parabéns pra você, essa data querida. Jesus te abençoe e te faça feliz. Viva Jesus! Aqui não tem que encerar não, irmãos, aleluia. Como que encerra? Já aconteceu com quem encerrar já, viu? Aleluia. Deixa a pessoa, viu? Jesus. Nossa, se quiser depois parabenizar, tirar uma foto com ela ali, amém? Fique à vontade, amém? E o churrasco? Sobre o churrasco vai ser. Acabou o culto, irmãos. Todo mundo passando na casa da Natália e do Netinho, viu? Já tem o churrasco lá preparado para nós, né? 0800, não vai pagar nada, viu? Fica tranquilo, só picanha e Coca-Cola gelada. Vai ser de sobremesa, vai ter arroz doce, amém? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amor, Deus te abençoe. Todas as bênçãos. Depois dessa mulher guerreira, maravilhosa, viu, linda, viu? Que continua cego, olhando só para mim, aleluia, Jesus. Deus te abençoe, viu? Pode ser. Aleluia. Queridos, as está acabando, irmãos. Mas quarta-feira tem mais, amém? Quarta-feira tem mais. Vamos começar uma nova série de mensagens na quarta-feira, que é o tema Deus nos chamou para servir. Vai ser muito legal. Também está aberto as inscrições. Cadê os homens da igreja? Meu Deus, só temos 3 igrejas, posso ver? Cadê os homens da igreja? Que a pessoa pega as irmãs são ficativas. Cadê as mulheres da igreja? Queridos, os homens da igreja, em agosto, então vai começar o curso Sacerdote Real, amém? Você que está lá no grupo da igreja, faz sua inscrição, está bonitinho lá, põe o seu nome completo. É 4 meses de curso, vai ser toda segunda-feira em agosto, lá no Macervi. Vai ser uma bênção o curso Sacerdote Real, não fique de fora. E ano que vem vai começar Esther, amém? Sacerdócio de Esther, vai ser muito legal, não fique de fora. As vagas são limitadas só para a igreja do Macervi, para a nossa igreja, esse ano. Então, irmãos, abraça a oportunidade, não fique de fora, em nome de Jesus. Quinta-feira temos células, amém, irmãos? Célula de jovens aqui, adolescentes aqui na igreja, célula no Tangará, na casa do Fernando e Edmara. Inclusive, agora vamos orar pelo Fernando e pela Edmara, amém, irmãos? O Fernando está com uma crise de asma, vamos orar por ele. E células no Bom Jardim, Capaz de Belone, células no Bela Vista, na casa do Elcio da Esther. As células estão bombando, está sendo uma bênção. Então não fique de fora,
em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé, aleluia. Essa oração da fé, irmãos, coloque a vida do Fernando nas tuas mãos, já do Fernando, amém? E dizer para os irmãos que quarta-feira tem mais, amém, irmãos? Em nome de Jesus, crie muita expectativa no seu coração. Aos irmãos que nos visitam pela primeira, pela segunda vez, Deus abençoe vocês, amém? Volte mais vezes. Precisou de dinheiro? Procure o Arthur, amém? Qualquer outra coisa pode me procurar, em nome de Jesus, fique à vontade. As irmãs que estão enquanto com Deus, mantenha essa chama acesa, viu? Em nome de Jesus, aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Senhor, nós queremos desejar, meu Deus, uma semana de bênção, de vitória sobre a vida de cada um desses irmãos, Senhor. Pai, que a semana que se inicia hoje, meu Deus, seja marcado, Pai, por ligações de vitória, ó Deus, com respostas positivas, ó Pai, com os céus abertos sobre eles, ó Deus. Eu profetizo, Pai, que essa semana será uma semana, Deus, que eles vão viver milagres, ó Pai, no trabalho, na escola, na faculdade, ó Deus, em casa, será a semana do milagre, ó Pai. Eu profetizo sobre cada um deles, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Pai, oramos também na oração da fé pelos enfermos, ó Deus. Visita, Pai, o Fernando agora. Cada irmão que está enfermo, que precisa ser curado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo culto da manhã, que foi uma bênção. Pai, que tinha a mesma quantidade que à noite, meu Deus. Obrigado pelo estudo da noite, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelos louvores aqui entoados, pela sua palavra aqui ministrada. Que o seu nome seja exaltado e glorificado a cada dia mais neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos entregou a chave dessa cidade, meu Deus. Essa cidade pertence ao Senhor, meu Pai. É o que nós cremos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Filho e do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Não vai embora se pegar na mão do seu irmão, pela paz do Senhor. Tenha uma semana de bênção, em nome de Jesus. Aí ele precisa começar, né?